Fala, torcedor palmeirense! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Palmeiras em Campo, o seu canal de informações, bastidores e análises sobre o Verdão. No vídeo de hoje, temos dois assuntos que, apesar de bem diferentes, dizem muito sobre o momento atual do clube. Um deles traz um número que não agrada, mas que precisa ser olhado com calma. O outro mostra como a base do Palmeiras continua sendo uma das mais promissoras do país, mesmo longe do Allianz Parque. Mas antes de te contar os detalhes, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Bora juntos entender o que está por trás dessas histórias. Vamos começar com um tema que nem sempre ganha os holofotes, mas que é fundamental para entender a saúde de qualquer clube: as finanças. O Palmeiras divulgou o balancete referente aos meses de março e abril deste ano, e o número que apareceu ali deixou o torcedor mais atento com a pulga atrás da orelha. O clube registrou um déficit acumulado de 77,8 milhões no período. Um número bem acima do que havia sido previsto inicialmente, que era de 47,5 milhões de reais. Só em abril, por exemplo, o rombo foi de 49,6 milhões de reais, quando a projeção era de 29,8 milhões de reais. Ou seja, a diferença entre o que foi planejado e o que realmente aconteceu não foi pequena. Mas antes de soar o alarme vermelho, vale lembrar que o Palmeiras tem por política orçamentária ser conservador, ou seja, sempre projeta resultados esportivos mais modestos. Isso é feito justamente para não depender de campanhas perfeitas em todas as competições e correr riscos desnecessários. Por outro lado, um desvio desse tamanho entre o previsto e o realizado precisa ser analisado com seriedade. Afinal, por mais que exista margem, um déficit de quase 80 milhões de reais em apenas 2 meses é muita coisa, até mesmo para um clube do porte do Palmeiras. Na minha opinião, o Verdão tem feito um bom trabalho no aspecto financeiro nos últimos anos. Isso é inegável. Mas isso não significa que a gente deve fechar os olhos quando aparecem dados como esse. O momento é de atenção e de avaliação, até para que essa diferença não se torne uma bola de neve nos próximos balancetes. E agora, eu quero saber a opinião de vocês. Esse resultado te preocupa ou você confia na gestão do clube mesmo com esse número fora da curva? Acha que é hora de segurar mais nas contratações ou manter o planejamento como está? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber o que o torcedor palmeirense pensa sobre esse assunto. Agora, vamos mudar completamente de assunto, mas ainda falando de um ativo importante do Palmeiras: a nossa base. O zagueiro Gabriel Vareta, de apenas 20 anos, encerrou sua primeira temporada no futebol internacional e deixou uma excelente impressão no Al-Fayha, da Arábia Saudita. Vareta foi revelado pelo Verdão e passou mais de 10 anos defendendo as nossas cores, até ser emprestado no início deste ano. E olha, mesmo sendo sua primeira experiência como profissional no exterior, ele conseguiu se firmar como titular, chamou a atenção de outros clubes da Arábia e até da Europa, e já tem negociação em andamento para uma possível transferência definitiva. O vínculo dele com o Al-Fayha vai até o dia 10 de julho, mas tudo indica que ele não volta para o Palmeiras. A tendência é que o zagueiro seja vendido e siga a carreira fora do Brasil. E o próprio jogador comentou sobre isso em entrevista, dizendo que se sente mais maduro, mais preparado e que atuar em um campeonato que tem nomes como Cristiano Ronaldo, Benzema e Firmino é uma experiência que está fazendo ele evoluir demais. No total, Vareta disputou 12 jogos, sendo 8 como titular, e teve bons momentos apesar dos resultados da equipe. E para um zagueiro jovem, com poucos minutos no time principal do Palmeiras, já chegar em outro país, se adaptar rápido e conquistar espaço, não é pouca coisa. Na minha visão, esse tipo de empréstimo, quando bem planejado, é muito positivo. Nem todo jogador formado na base vai ter espaço no elenco principal.
Mas isso não significa que ele não pode gerar retorno para o clube. E o Vareta está no caminho certo. Amadureceu, mostrou qualidade e agora pode render financeiramente, ajudando o Palmeiras mesmo de longe. E para vocês, o Vareta merecia mais chances aqui? Ou a decisão de negociá-lo foi a mais coerente? Acham que a base deve continuar sendo utilizada como uma fonte de receita? Ou falta mais paciência para testar esses garotos no time principal? Quero muito ouvir a visão da torcida sobre isso. Depois da derrota por 2-1 para o Cruzeiro no Mineirão, o torcedor do Palmeiras já tinha motivos de sobra para sair frustrado. Não só pelo placar, mas também pela atuação abaixo do esperado em mais uma rodada do Brasileirão. Só que o pós-jogo acabou desviando o foco para uma polêmica fora das quatro linhas, envolvendo o técnico Abel Ferreira. O treinador, visivelmente irritado após o apito final, acabou trombando com um cinegrafista na beira do campo, enquanto se dirigia aos vestiários. A imagem repercutiu rapidamente nas redes sociais e, como era de se esperar, virou pauta em programas esportivos e gerou críticas contundentes. Na entrevista coletiva, Abel foi questionado sobre o episódio e não fugiu da resposta. Pelo contrário, mostrou mais uma vez seu lado direto e, por vezes, explosivo. Disse que já é recorrente encontrar câmeras invadindo o espaço técnico, que isso já aconteceu em outras partidas e que sente como se os profissionais da TV estivessem dentro do bolso dele. Segundo Abel, o cinegrafista não deveria estar ali, tão próximo, e acabou dificultando sua saída do banco. E aí entra a repercussão. Um dos nomes mais conhecidos do jornalismo esportivo, Galvão Bueno, não poupou críticas. Em seu programa, ele foi duro, chamou o comportamento de desrespeitoso, disse que isso não se faz e destacou que a postura de Abel muda radicalmente quando o Palmeiras perde. Chegou até a dizer que, se Abel fosse o técnico da seleção brasileira, ele seria contra a escolha por causa desse tipo de atitude. E agora, torcedor, vamos refletir juntos. É verdade que a emoção do momento pós-jogo pesa. O treinador está sob pressão. O time perdeu. Há desgaste emocional. Mas será que isso justifica a forma como ele agiu? Na minha visão, não. Abel é um dos melhores treinadores que já passou pelo Palmeiras. O que ele construiu aqui é histórico. Mas isso não dá a ele o direito de ultrapassar certos limites. Profissional de imprensa também está trabalhando, também merece respeito. E a grandeza de um líder se mede justamente nesses momentos de frustração, quando é mais difícil manter o equilíbrio. E aí, eu jogo a bola para vocês. O que acharam dessa situação? O Abel exagerou ou teve razão na reclamação? A atitude dele pode afetar a imagem do Palmeiras? E mais, esse tipo de comportamento precisa mudar? Ou é parte do pacote de um técnico vencedor? Comenta aqui, quero muito saber sua opinião. Agora vamos falar de mercado da bola, porque enquanto as emoções tomam conta do campo, fora dele, as movimentações não param. E mais uma vez, temos uma disputa silenciosa, ou nem tanto, entre Palmeiras e Flamengo. O nome da vez é Ezequiel Barco, meia argentino do Spartak Moscou, jogador jovem, talentoso, de boa movimentação e que já havia chamado a atenção de clubes brasileiros no passado. Nos últimos dias, o Palmeiras chegou a sondar o cenário da negociação, buscando entender valores e possibilidades de um possível investimento. Mas aí veio o choque de realidade. O Spartak pediu nada menos que 20 milhões de euros, algo em torno de 128 milhões na cotação atual. Além disso, surgiram vários interessados e a negociação virou um leilão internacional. Diante disso, a diretoria do Verdão não teve dúvidas. Recuou antes mesmo de formalizar uma proposta. Enquanto isso, do outro lado, o Flamengo foi com tudo. A imprensa já crava que o clube carioca acertou salários com Barco e que trata a contratação como prioridade. É um movimento ousado e típico da postura recente do rubro-negro no mercado. Agressivo, disposto a gastar o que for preciso, e às vezes até mais, para trazer jogadores de nome
e reforçar o elenco. Mas o Palmeiras adotou uma linha completamente diferente. A presidente Leila Pereira já deixou claro que o clube não vai cometer loucuras financeiras, principalmente depois de um início de temporada com reforços como Lázaro, Aníbal Moreno, Rômulo, entre outros. A ideia é qualificar o elenco, sim, mas com responsabilidade. E eu vou ser sincero com vocês. O Palmeiras fez certo. Barco é bom jogador? Sim. Seria útil? Provavelmente. Mas vale 128 milhões de reais no momento em que o clube acabou de divulgar déficit financeiro? Em que o time precisa de ajustes pontuais e não de apostas caríssimas? Para mim, não. É hora de manter a coerência. Um clube sustentável a longo prazo é aquele que sabe a hora de investir e, principalmente, a hora de recuar. Nem toda boa oportunidade justifica um gasto absurdo, ainda mais quando há chances de o jogador nem render tudo o que se espera. Agora quero ouvir a sua opinião, torcedor. O Verdão fez bem ao desistir do Barco? Ou era hora de bater de frente com o Flamengo e disputar esse reforço até o fim? E mais, você acha que essa diferença de postura entre os dois clubes vai pesar nos resultados lá na frente? Comenta aqui. Quero te ouvir. E é isso, família Alviverde. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no Palmeiras em Campo. Hoje, a gente mergulhou em dois assuntos bem intensos. Um fora de campo, que envolve o comportamento do nosso treinador, e outro nos bastidores do mercado, que mostra como o Palmeiras vem conduzindo suas negociações com o pé no chão, mesmo diante da pressão. Agora eu quero muito saber o que você pensa. Comenta aqui embaixo, sem medo, com respeito, claro, porque aqui a voz da torcida tem espaço e tem força. Vamos continuar essa resenha nos comentários. Se curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui tem informação de verdade, opinião sincera e tudo sobre o nosso Verdão sem enrolação. A gente se vê no próximo vídeo, sempre de olho no que acontece com o Palmeiras. Um abraço e até lá!